Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos hoje iniciar mais um capítulo do Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 11. Vamos estudar os primeiros versículos 1 ao 4. Esses versículos falam da chamada oração do Pai Nosso, que na verdade é uma oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. Então, nós a chamamos de oração do Senhor. Assim diz então o texto da bendita palavra de Deus. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Certamente, esse texto ouvido ou lido aí por você pode parecer que é um tanto resumido em relação ao mesmo trecho lá no Evangelho de Mateus. E realmente é. Essa é uma versão um pouquinho mais enxuta da oração proferida por Jesus, mas como a oração lá do Evangelho de Mateus, ela está com os elementos básicos e importantes aqui contemplada. Primeiro, o contexto em que Jesus estava, porque Jesus tinha o hábito de orar e de orar bastante. Seus discípulos observavam isso e Lucas aqui e em outros lugares registra o fato de que Jesus tinha o hábito constante de orar. Então Jesus estava orando e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus tinha uma intimidade com Deus. Jesus tinha um relacionamento tal com o Pai que realmente é algo impressionante que os discípulos vissem esse relacionamento e quisessem, desejassem ter o mesmo tipo de relacionamento com Deus. Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Talvez os discípulos pensassem que Jesus deveria ensiná-los porque João já tinha ensinado seus próprios discípulos. Então, seja pelo exemplo que Jesus dava, ou seja porque eles entendiam que como mestre Jesus tinha que ensiná-los, eles então pedem ao Senhor Jesus: ensina-nos. A oração do Pai Nosso é uma oração extraordinária, é uma oração modelo, e cada uma de suas frases, na verdade, revela algo especial com relação ao caráter de Deus, com relação ao relacionamento especial que Jesus tinha com o Pai e o relacionamento especial que nós podemos ter com o Senhor, que nós temos como filhos, na verdade, e o foco da oração em seus elementos principais. Primeiro, Jesus diz: quando orardes, dizei, Pai. Esse, sem dúvida, era um marco de algo diferente, extraordinário para aquele tempo. Não era costume dos judeus chamar Deus de Pai. Eles sequer pronunciavam o nome do Senhor por medo de estar tomando o nome de Deus em vão. Que dirá chamar Deus de nosso Pai? Isso aqui era novo, extraordinariamente novo, porque inaugurava um tempo de intimidade com Deus que não havia. Por isso Jesus ensinou: quando orardes, dizei, Pai. Você e eu sabemos, quando falamos com nosso Pai, estamos falando com alguém que é especial para nós. Sabemos que é alguém amoroso, sabemos que é alguém que se importa conosco, sabemos que é alguém que nos ama. E mesmo para você que não tem mais o seu pai vivo,
Ou talvez para você que não conheceu o seu pai, você pode chamar Deus de seu Pai. Nós podemos chamar, e o nosso Deus nos convida a isso e espera que nós o chamemos de Pai e o consideremos como nosso Pai, porque Ele realmente é o nosso Pai que está nos céus. Jesus continua: santificado seja o teu nome. A atitude de reverência, de adoração e de reconhecimento à santidade de Deus. Você e eu não podemos entrar na presença de Deus de qualquer modo. Temos que nos lembrar que Ele é santo. E entrar na sua presença requer santidade. Assim como Deus disse a Moisés: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é santo. Assim também, quando entramos na presença do Senhor, devemos adorá-lo, devemos reconhecer a sua santidade, devemos reconhecer quem Ele é, sua pureza. Por isso o texto diz: santificado seja o teu nome. Ele continua: venha o teu reino. Jesus estava ali pregando o reino que estava sendo inaugurado, e era preciso que esse reino se tornasse realidade na vida daqueles que estavam buscando o Senhor. Vir o reino é pedir que a realidade do reino se manifeste na nossa vida. Pedir a Deus que o reino dele venha é pedir ao Senhor que o seu governo seja evidente por meio da nossa vida, por meio da sua igreja, por meio daqueles que manifestam a glória do Senhor, que pregam a sua palavra. É fazer com que a realidade do reino espiritual de Jesus alcance a vida de todas as pessoas. Depois Jesus ora, colocando a necessidade física, a necessidade de alimento aqui em perspectiva. Mas veja, não é a primeira coisa que Jesus coloca em perspectiva. A primeira coisa é o Senhor. O primeiro ponto é a adoração, é se colocar na presença do Senhor de acordo com a sua vontade. E agora sim ele pode orar: o pão nosso cotidiano nos dá de dia em dia. Que expressão fantástica! Nós quantas vezes colocamos nas mãos do Senhor, e não há nada de errado com isso, nossos planos, nossos projetos, mas aqui Jesus ensina que nós devemos pedir o sustento, porque Deus cuida de tudo. Devemos pedir aquilo que necessitamos e o Senhor vai suprir as nossas necessidades. Perdoa-nos os nossos pecados, Jesus continua orando, pois também nós perdoamos a todo que nos deve. É claro que Jesus está aqui se colocando e falando como um exemplo de oração. Jesus não tinha pecado, mas nós sim temos. E Jesus está ensinando que Deus nos perdoa o nosso pecado à medida que nós também perdoamos aos outros. Que elemento importante na oração, o reconhecimento de que Deus somente nos perdoará à medida que nós também perdoemos aos que nos devem, aos que nos ofendem, àqueles que fazem coisas contra nós. E por fim, não nos deixes cair em tentação. Deus não tenta a ninguém, a palavra de Deus declara em dizer isso lá em Tiago. Mas aqui Jesus nos ensina a pedir a proteção para que não caiamos nas ciladas do inimigo, para que não caiamos em pecado, para que não falhemos naquilo que o Senhor deseja que façamos e naquilo que Ele deseja que nós não façamos, sobretudo com relação ao pecado. Que oração preciosa, simples, singela, que não é para ser repetida várias vezes. Não é esse o sentido dessa oração, como se ela fosse mágica, como se a sua mera repetição fosse fazer algo. Jesus orou do seu coração e Ele ensina que nós também devemos fazê-lo, para que cada expressão aqui, para que cada frase orada seja uma expressão verdadeira do nosso coração, um desejo sincero da nossa alma. Terminamos esse primeiro trecho do capítulo 11
No nosso próximo encontro, vamos continuar a estudar esse mesmo capítulo. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.